A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série A Palavra da Vida, a Comunhão da Vida e Pedras Vivas para a Edificação. As Epístolas de João e de Pedro. Título do volume 1. Chegou a hora de Deus governar a terra. Autor Pedro Dong. Semana 2. A Palavra da Vida e a Comunhão da Vida. Quarta-feira. Cristo é a Palavra da Vida. Ler com oração. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João, capítulo 14, versículo 6. O apóstolo João, em sua primeira epístola, é o único que explica que a Palavra da Vida é uma pessoa. Capítulo 1, versículo 1. Não achamos em nenhum outro lugar essa expressão fazendo clara referência ao próprio Cristo. O apóstolo Paulo usou a expressão a Palavra da Vida quando escreveu aos Filipenses, capítulo 2, versículo 16. No original grego, porém, não há o artigo como aparece na primeira epístola de João. Assim, a expressão correta escrita por Paulo seria Palavra de Vida, ou seja, uma palavra que traz vida. O apóstolo Pedro disse ao Senhor que ele tinha as palavras da vida eterna. João, capítulo 6, versículo 68. No grego, o termo para palavras aqui no Evangelho de João é rema, diferente daquele logos que ele usa em sua epístola. Pedro diz que o Senhor tinha ou falava as palavras da vida eterna, não que ele era a palavra da vida. Entretanto, Cristo não só era a palavra da vida, como também falava as palavras da vida eterna aos discípulos. O primeiro versículo da primeira epístola de João deixa claro que a palavra da vida é o próprio Cristo, a vida eterna que Deus quer dar ao homem. João não anuncia Cristo como uma ideia abstrata, mas como alguém muito concreto, pois o Senhor foi uma pessoa humana e real, com quem João teve experiências pessoais e íntimas. João conviveu com Jesus, ouvindo-o com seus ouvidos, vendo-o com os próprios olhos e testemunhou que Jesus era a própria palavra da vida. Contemplar significa olhar atentamente com um propósito, o que indica que João e os demais discípulos que acompanhavam Jesus observavam atentamente tudo o que ele fazia e falava. Os discípulos foram testemunhas de que Jesus era a palavra da vida. As nossas mãos apalparam indica que a palavra da vida não era abstrata, mas tangível, uma vez que a palavra se fez carne. João, capítulo 1, versículo 14. Enquanto Jesus viveu na terra, ele podia ser tocado, e quem tocasse em Jesus tocava na vida. Marcos, capítulo 3, versículo 10. Certa vez, Jesus estava caminhando, e ao redor dele havia uma grande multidão comprimindo-o. Uma mulher que há 12 anos padecia de hemorragia e já passara pelas mãos de muitos médicos sem contudo obter resultados, ouviu a fama de Jesus. Veio por entre a multidão e, chegando por trás dele, o tocou. Marcos, capítulo 5, versículos 25 a 27. Ela pensou: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Versículo 28. Foi exatamente o que aconteceu. Sua hemorragia estancou imediatamente. Jesus reconheceu que dele saíra poder, virou-se para a multidão e perguntou: Quem me tocou? Seus discípulos responderam: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? A mulher, atemorizada e tremendo, prostrou-se diante do Senhor e declarou que ela o havia tocado e havia sido curada. Ao que o Senhor lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Versículos 29 a 34. Muitos tocavam em Jesus, mas só uma pessoa, aquela mulher, tocou nele com fé para receber a vida. Jesus podia ser tocado e dele podia sair vida, desde que fosse tocado com fé. Depois de sua morte e ressurreição, ele apareceu aos discípulos com seu corpo ressurreto e mesmo assim ainda podia ser tocado. Isso é um mistério. Quando ele apareceu a Maria Madalena, recomendou que ela não o detivesse. João, capítulo 20, versículo 17. Na segunda vez em que apareceu aos discípulos, Jesus repreendeu a incredulidade de Tomé e disse-lhe: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos.
Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Versículo 27. Hoje percebemos que o Senhor pode ser tocado e apalpado por nós, não mais por nossas mãos, mas por meio de Sua palavra. Quando a palavra de Deus é falada, podemos tocar em Sua presença pelo Espírito. Todos nós temos um corpo físico criado por Deus, mas um dia nós, que cremos em Jesus, teremos o corpo transfigurado em corpo de ressurreição, um corpo de glória como o do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44 e Filipenses, capítulo 3, versículo 21. Nosso corpo atual é formado de matéria. Um dia, porém, teremos um corpo que não mais será matéria. Ninguém mais se preocupará com o peso porque não haverá mais massa, e a gravidade não mais exercerá sobre nós sua força. Com um corpo espiritual, poderemos ir a qualquer lugar e reinaremos com Cristo na manifestação do reino dos céus, cuidando da terra. Assim como Jesus, que após sua ressurreição não mais precisava de qualquer meio de transporte para se locomover, nós também não precisaremos de veículos para nos deslocar. Continuando na primeira epístola de João, a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. 1 João, capítulo 1, versículo 2. Vida é algo abstrato, de difícil explicação, mas essa vida se manifestou na pessoa de Jesus. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João, capítulo 14, versículo 6. Para ir ao Pai, precisamos ter uma ligação de vida com Ele, pois homem algum jamais viu nem pode ver a Deus. Não podemos ir ao Pai, mas Jesus, que é a palavra da vida, também é o caminho para nos levar até Deus Pai. Jesus disse que era o caminho, a verdade e a vida. A verdade só pode ser estabelecida por quem existe desde o princípio. Se no princípio era Deus somente, então é Ele quem define o que é a verdade. Portanto, Deus é o único verdadeiro e Cristo é a verdade. Veja como é simples. A verdade, que é Cristo, é também a vida que nos concede a vida eterna, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. João, capítulo 3, versículo 15. Agora anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje: a luz na palavra, a direção e a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAD Play, disponível na Play Store e App Store.